Pessoal, desde ontem eu estou querendo falar sobre isso com vocês nesse editorial, mas ontem, como eu fui muito claro para vocês, os vídeos tiveram que ser gravados. Hoje está mais tranquilo para mim deixar os editoriais para vocês. O Ronaldo Caiado ficou inelegível. O Gustavo Gaia se manifestou. Eu discordo do Gustavo Gaia e eu vou explicar o porquê, né? E agora só falta o Tarcísio. O Tarcísio já está na mira, já tem ação. Logo, logo o Tarcísio está inelegível também. O que me parece que eles estão querendo ganhar por WO. Qualquer um que tiver a mínima chance de ganhar do Lula vai ficar inelegível. E aí o pior que me parece é que essa situação está se desenhando pela própria direita. O próprio PL, né, entrou com ação para deixar o Caiado inelegível. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre o estado de saúde do Lula, que está mais grave, tá? Uma nova cirurgia precisa ser feita, ou seja, continua estranho a situação, né? A mídia não faz uma cobertura suficiente desse caso. É um caso gravíssimo, o presidente na UTI e sabe, parece que eles não querem que se fale sobre isso. A coisa tá um tanto quanto esquisita. Mas a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse editorial. Então, não esquece de se inscrever no canal, é muito importante, tá? Eu sei que é chato ficar pedindo, mas é o que faz o canal dar um up aí, né? Dar uma crescida. Eu te agradeço muito se você puder dar uma força pra gente. E bora pra cima, né? Vamos entender o que está acontecendo. Lembrando a você também que não fez o download do livro Segredos Milionários e Leilões, faz o download, tá? A hora é agora. Bora entender o que está acontecendo. O Caiado ficou inelegível por uma ação movida pelo próprio PL. Dá uma olhada, matéria da revista Veja. Justiça Eleitoral declara Caiado inelegível e caça o prefeito de Goiânia. A primeira pergunta que muita gente está me fazendo: o Fred Rodrigues agora é o prefeito de Goiânia? Não, tá? Segundo a regra eleitoral, para que o segundo colocado assuma a vaga, ele tem que ter mais de 50% dos votos. E não é o caso, tá? Não tem como. Quem ganhou a eleição foi, no caso, né, o Sandro Mabel no segundo turno. Então, o Fred Rodrigues não obteve mais de 50% dos votos. O que vai fazer? Se essa sentença se mantiver, eu acho que vai ser revogada, né? Vai ser cassada. Mas se mantém essa decisão, vai ter nova eleição em Goiânia, tá? Vamos lá. A juíza Maria Umbelina Zoretti, da primeira zona eleitoral de Goiânia, condenou nesta quarta-feira, dia 11, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito eleito da capital goiana, Sandro Mabel, numa ação de abuso de poder político movido pela chapa adversária Frederico Gustavo Rodrigues Cunha. Abuso de poder econômico é a mesma narrativa, o mesmo argumento pelo qual deixou Bolsonaro inelegível. Tá, Sandro, você é contrário ou é a favor disso? Já te explico. A candidata a vice na chapa, que venceu a eleição em Goiânia, Cláudio da Silva Lira, também foi condenada. Caiado, Mabel e Cláudio foram declarados inelegíveis por 8 anos. A magistrada ainda aplicou ao governador uma multa de 60 mil. Mabel recebeu multa de 40 mil e teve seu registro de candidatura e o diploma cassados, assim como Cláudia, que terá de pagar uma multa de R$ 5.320. Sandro, você é a favor ou contra? Eu sou a favor se acontecer o mesmo com o Lula. Sou contra se só for com o Caiado. Na verdade, eu sou contra como um todo. Vocês vão entender o porquê e o meu argumento é jurídico, tá? O Caiado aposta que derrubará a decisão que o tornou inelegível. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aposta que conseguirá derrubar na segunda instância a decisão liminar de juiz eleitoral que o condenou por abuso de poder político que determinou sua inelegibilidade por 8 anos. A decisão foi proferida nessa quarta, né? Então, a aposta dele é que ele vai recorrer agora, vai para o tribunal e que no tribunal ele consegue reverter essa decisão. O Flávio Bolsonaro, né, ele fez críticas a isso, e eu concordo com o Flávio. Flávio Bolsonaro defende Caiado de punição que foi pedida pelo próprio PL. Foi o próprio partido do Bolsonaro que entrou com essa ação contra o Caiado, ou seja, o mesmo veneno que o Bolsonaro tomou, né, eles aplicaram agora no Caiado. O senador Flávio Bolsonaro
se solidarizou com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e com o prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, que tiveram inelegibilidade e a cassação da chapa, respectivamente, né, determinada pela primeira zona eleitoral de Goiânia. Abre aspas. Minha solidariedade ao Caiado e à Mabel por essa decisão totalmente, e aqui eu concordo, absurda e desproporcional. Não há meio termo, ou absolve ou é pena de morte política. E é o direito penal do inimigo, a todo vapor no Brasil. Lembrando que o Flávio é jurista também. Escreveu o senador e filho do ex-presidente Bolsonaro. O que é o direito penal do inimigo? É o que acontece no Brasil hoje. São os juízes atuando como inimigo das partes para que as partes sejam penalizadas. É o que acontece com o Bolsonaro. Você vai defender isso com o Caiado? Para aí, tem mais. Apesar da demonstração de apoio público, o pedido de inelegibilidade de Caiado e de cassação da chapa de Sandro Mabel foi solicitada pelo partido do Flávio Bolsonaro, o PL, que alegou abuso de poder político, ou seja, a mesma coisa que o Bolsonaro foi condenado, pelo uso do Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás, em evento de apoio à campanha do prefeito eleito. Então o problema é que o prefeito fez um evento e esse evento aconteceu no Palácio do Planalto. O Bolsonaro fez um evento aproveitando o 7 de setembro. Só para deixar claro para vocês. O Lula pediu voto num evento aberto com o Boulos. Está inelegível? Foi condenado? Não, né? A decisão foi da juíza de primeira zona eleitoral e aí, né, fala sobre a decisão da juíza. Agora, vamos lá. O Papo Reto Goiás, ele publicou o seguinte: judicialização da política. O STF deve decidir o próximo presidente da República. Bolsonaro inelegível, Caiado inelegível em primeira instância e Tarcísio aguardando o julgamento. Ou seja, cara, se não houver reversão, a situação fica mais grave ainda. E aí o Gustavo Gaia comemorou nas redes sociais. Eu repudio, né, a manifestação do Gustavo Gaia e do próprio PL. Eu sou contra. E vocês vão entender o porquê. Essa daqui é bombástica. É engraçado, né? Como que esse mundo dá voltas. Nas eleições para a Prefeitura de Goiânia, o candidato do Bolsonaro, o nosso candidato Fred Rodrigues, chegou em primeiro lugar com 31% dos votos. Um cara que até então era desconhecido, mas graças ao seu poder de articulação, o debate, a sua inteligência, o apoio do Bolsonaro, e com uma estrutura muito pequena, chegou na frente no primeiro turno. Isso machucou o ego do Ronaldo Caiado, governador de Goiás, de tal forma que o Ronaldo Caiado foi pro tudo ou nada. Ele se sentiu muito ameaçado, né, com a sua mini ditadura de Goiás e foi para dentro, usando... Pô, falar que o Caiado é mini ditadura de Goiás, aí é sacanagem. Vamos lá. Vamos entender isso aqui. Tá, o que que acontece, né? O Gustavo Gaia, eu apoiei o Fred Rodrigues, só para deixar claro para vocês, tá? Eu não apoiei o Sandro Mabel, apoiei no sentido de assim, eu torci, falei aqui no canal que eu preferia que ele ganhasse, tá? Mas a eleição foi e o Fred perdeu. Agora, usar o argumento pífio que a esquerda usa contra a direita, ou melhor, que o STF e o Lula usa contra o Bolsonaro, contra o Caiado, é colocar eles na mesma vala. Vamos lá, deixa eu ser muito claro para vocês. Para mim, a inelegibilidade ela deve ser advinda de uma sentença penal. Escuta, penal condenatória. Da mesma forma que eu advoguei e defendi o Bolsonaro aqui, né, colocando os argumentos jurídicos. Então, eu acho que agir dessa forma contra o Caiado, que na minha visão não é um inimigo. Tá? Eu não vejo o Caiado como inimigo, eu vejo a esquerda como inimigo. O Caiado não. Foi um jogo, assim como aconteceu lá em São Paulo, que o Tarcísio chapou no Nunes ali, grudou no Nunes e eu fui contrário. Ganhou, ganhou. Agora vai lá, vamos derrubar, vamos pedir a inelegibilidade do Nunes. Lembrando que o Tarcísio e o Nunes podem ficar inelegíveis, né? Aí todo mundo vai ficar. Então, sabe, é ser muito seletivo, igualzinho à esquerda. Eu repudio nessa postura do Gustavo Gaia, não concordo. Não vai ser o Fred Rodrigues que vai ser que vai assumir como prefeito, tá? Vai ter que ter nova eleição, como eu já disse para vocês. Mas o que eu tenho de visão aqui? É joga abaixo, tá? É dar muita margem para que o Lula ganhe de WO.
Porque se mantém essa decisão contra o Caiado, amanhã é o Tarcísio. Lembra que o Tarcísio falou que teve um salve do crime organizado a favor do Boulos e tem um pedido de inelegibilidade? Amanhã é o Tarcísio. E depois de amanhã é outro, e é outro. Então, essa ação do PL é patética. Essa é a minha visão. Ah, Santos, você está defendendo o Caiado? Claro, cara. Eu acho que pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Você acha que a inelegibilidade do Bolsonaro é justa? Ah, não, mas teve uma reunião com embaixadores. Pois é, teve uma reunião com embaixadores. Ah, mas o Bolsonaro também teve o 7 de setembro, que ele aproveitou que tinha aquela multidão, saiu do evento e foi com divulgação do dinheiro público, com evento que todo mundo foi para ver ali os militares, e aí o Bolsonaro aproveitou e fez discurso político, é por isso que ele tá inelegível. Beleza, cara. Mas assim, se você for pegar, pega todo mundo. Todo candidato apoiado tem que ficar inelegível. Só que eles são seletivos. Eles pegaram o Caiado, não é por causa da ação do PL, é porque é o Caiado. O sistema vai nesse sentido. Ou será que todo candidato, né, que teve o apoio de algum governador aí vai ficar inelegível? Será que o Boulos vai ficar inelegível? O Lula vai ficar inelegível? Não vai. Então, cara, eu não concordo. Acho pífia, né? Essa postura dessa direita aí que tá curtindo isso aí, né? Então vai ficar Caiado inelegível. Amanhã é o Tarcísio. Depois de amanhã é Michele Bolsonaro. E depois vai sobrar o Lula e alguém que ninguém nem sabe quem é. Ainda tem chance dessa pessoa que ninguém sabe quem é ganhar do Lula. Mas, cara, não, eu não concordo, tá? Eu discordo. E tô torcendo para que o Caiado, né, reverta isso aí, tá? Tô torcendo mesmo. Embora, né, eu tenha torcido pelo Fred e apoiado o Fred, mas eu tô torcendo para que o Caiado reverta isso aí, tá? Vamos lá. Matéria do Conexão Política. Futura, tá? 43% desaprovam a gestão do governo Lula, 32% aprovam, tá? O efeito é grave, né? O Lula tá sem popularidade, tá sem moral. A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou a positiva em mais de 10 pontos percentuais pela primeira vez. De acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados consideram o trabalho de Lula ruim ou péssimo, enquanto 32,4% o avaliam como ótimo ou bom. E o seu comentário? Você avalia Lula péssimo, coisa mais ruim do mundo, né? Vou colocar aqui as categorias. A primeira, boa. Segunda, regular. Terceira, péssimo. E a quarta, trem mais ruim do mundo, só. Pode escolher qual dos quatro aí você escolhe. Para mim é o trem mais ruim do mundo, só. É isso que eu acho que é o governo Lula. Mas enfim, vamos falar da saúde também do Lula, né? O Lula vai ter que passar por uma nova cirurgia. O estado de saúde dele não está nada bem, tá? Então, ao ponto dele ter que passar por uma nova cirurgia, é porque a coisa se complica. Só que é muito estranho, cara, tá muito, mas muito esquisito isso, tá? Porque assim, a imprensa não dá uma ampla repercussão nisso. O cara tá na UTI, né? Eles não querem passar a imagem de debilidade. E outra, levantar o argumento. Não autorizaram o Alckmin a ser presidente. Por quê? O que eles estão com medo? Quem está governando o Brasil? Porque o Lula não tem condições. Falar que o Lula está governando o Brasil é rir da cara do brasileiro, né? Tem vídeos, tem um vídeo que está circulando na internet de um cara falando, poxa, eu tenho 40 e poucos anos, fiz uma cirurgia na cabeça, né? Saí meio abobado quase uma semana dali de dentro, né? Não dá para você sair no outro dia e já ir jogar bola. Sair para governar um país, igual eles estão falando que o Lula está fazendo. Então a coisa é meio patética aí, o discurso. Matéria do Estadão. Lula vai passar por novo procedimento médico para impedir sangramento no cérebro. Ou seja, já passou por cirurgia. Já foi muito estranho. Porque tem sírio-libanês em Brasília. O caso era uma urgência urgentíssima. Ou seja, não tem o que falar, era urgente. Certo? Então, em vez de correr e operar o cara no sírio-libanês em Brasília, pega o Lula, enfia num avião que dá pressão na cabeça. É o cara com sangue no cérebro, vai encarar pressão na cabeça, leva para São Paulo. Não tem filmagem, não tem foto, não tem nada, né, da mídia. E aí
manda o cara pra lá. Faz cirurgia. E aí, não, o Alckmin não vai assumir porque o Lula tá muito bem. Tá, passa um dia depois, não, o Lula tem que fazer uma nova cirurgia porque não deu certo. Ainda tá com sangramento. Mas tá bem. Tem coisa errada nessa história, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por um novo procedimento médico na quinta-feira para impedir o fluxo de sangue em uma região do cérebro. Ou seja, ainda está dando hemorragia cerebral, derrame cerebral. A intervenção busca impedir novos sangramentos, como o que obrigou ele a ser internado em São Paulo desde segunda-feira. O presidente vai passar por um procedimento endovascular. Segundo os médicos que acompanham o presidente, a intervenção faz parte da programação terapêutica. Ou seja, cara, dá a entender que não tá tão tranquilo assim. Né? Dá a entender que, sei lá, né? Tá tão bom assim para passar por uma nova cirurgia. Olha só aqui, ó. Sobre a informação confirmada. Falou sobre o caso, né? O que os porta-voz do Lula falou aqui, né? Sobre a informação confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês, quem trouxe em primeira mão foi a jornalista Mônica Bergamo, depois confirmada também pela nossa editora Isabela Causolari, de um novo procedimento a que Lula será submetido. Na segunda-feira, retomando aqui, quem não lembra das informações, Lula foi submetido a um procedimento para tirar uma hemorragia que tinha apresentado na cabeça, do lado da frente da cabeça, não atrás. É impressionante como que eles falam, assim, para começo de conversa, foi do lado da frente da cabeça. A cirurgia do Lula, dos pontos que ele levou, porque ele caiu e bateu a cabeça, foi atrás. Mas assim, eles estão falando numa vibe, numa tranquilidade, para não alarmar a galera da esquerda de forma alguma. Em outubro, ele escorregou, bateu a cabeça no banheiro, enquanto estava sentado, cortando as unhas do pé, bateu a cabeça atrás, e aí teve de fazer ali um procedimento todo, e depois, agora em dezembro, 2 meses depois, dias depois, descobre-se que em razão da pancada que ele sofreu em outubro, isso causou um problema, uma hemorragia na parte da frente, que é aquele efeito, né, como se a cabeça vai de um lado para o outro com a pancada e aí acabou prejudicando a parte frontal também. Isso foi detectado após ele se sentir mal, numa tomografia, principalmente, me dizem, a ressonância magnética. Assim, eu não sou médico, tá? Não tenho conhecimento nenhum de medicina. Mas o que eu entendi da matéria aqui que se disse é que o cérebro do cara chacoalhou, a pancada foi atrás e o sangramento é na frente. E aí tem que passar por um novo procedimento, porque o primeiro procedimento não estancou, né? Não resolveu o problema. E agora uma nova intervenção que a gente está tentando descobrir a dimensão dela, porque o boletim do Hospital Sírio-Libanês não traz detalhes, que vai acontecer com o presidente da República. Oficialmente só haverá uma entrevista coletiva por enquanto, só amanhã às 10 horas da manhã. E aí o que me impressiona é isso, né? Por enquanto não tem informação nenhuma do boletim médico, o quanto, né, toda essa situação vem ficando, assim, impressionantemente sem informações para o público, para o brasileiro. O quanto, assim, há uma incógnita, né? Se fosse o Bolsonaro, já tinham até tirado foto do Bolsonaro pelado no hospital. Já tinham tirado foto, a hora que o médico está operando, já tinha tirado foto do cérebro do hospital, do Bolsonaro, dentro do hospital, e tirado a foto lá que o cérebro do Bolsonaro, olha lá, é fascista, né? Era assim que a imprensa ia estar. Olha lá, o Bolsonaro abriu um pedacinho do cérebro aqui, ó, é igual o do Mussolini aqui, ó, igual do Hitler aqui, ó, o cérebro do Bolsonaro. Já tinha uma matéria nesse sentido, né? Então, assim, é ridículo, né, o que está acontecendo. Chama muita atenção, né, levanta muitas suspeitas a situação que está acontecendo em relação ao Lula, que pouco se dá de informação, né, para que a população brasileira realmente saiba o que está acontecendo. Mas até lá a gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo maiores informações. Hoje está mais light, hoje eu vou tentar pegar as informações e trazer mais dentro do horário, tá? Qualquer coisa, eu trago alguma informação de última hora. Hoje é matéria atrasada, né? A do Caiado, pelo menos, é matéria atrasada. Queria já ter dito isso, aconteceu ontem, foi umas 2 horas da tarde,
mais ou menos, que eu tive essa informação, ou menos, né? Então eu já queria ter repassado para vocês, mas acabei não conseguindo, porque eu, como eu disse, tinha deixado os vídeos gravados. Cheguei em casa, né, bem tarde da noite, e não consegui gravar antes para vocês. Mas, né, a gente vai tentar trazer hoje os conteúdos de forma mais clara para vocês, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado. Que Deus dê um grande abraço aí no coração de vocês e conforte todos os corações de vocês, que eu sei que tem muita gente preocupada, tá? Muita gente preocupada. Outra coisa, só lembrando, pessoal, a situação no Brasil está se agravando muito de impostos, tá? E provavelmente eu vou montar um canal para ser mais específico com vocês. Ó, tem uma opção, tá? Olha, eu fui no Paraguai, Uruguai, analisei o Panamá, né? Analisei a Argentina, o Chile, todos esses países que é possível chegar via fronteira no Brasil. E eu analisei do ponto de vista, sabe, de estabilidade, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista sabe, de toda a questão da tributação. E eu vi que o Uruguai, hoje, na minha visão, é o melhor país para se investir. Tá? Se você tem condição de investir, cara, tá com medo de deixar seu patrimônio no Brasil, aposta num lugar que é sério. Então, você pode entrar em contato aqui, procurar a gente, tá? Que eu vou estar te orientando. Faça um plano B, tenha uma cédula uruguaia, tá? O que é a cédula uruguaia? É uma espécie do green card. Isso garante que, cara, deu uma merda no Brasil, você vem em fronteira seca, tá? Você pega o seu carro, que saia da Bahia, você vem parar aqui, no Uruguai. Então, assim, é um país estável, um povo bom, um povo trabalhador, um país que tem toda a segurança jurídica. Você pode fazer investimentos, altos investimentos tributários. Você tem 10 anos, né, de isenção tributária se investir em imóveis aqui no Uruguai, então vale muito a pena. Entre em contato aqui para quem, né, acha que o Brasil já deu, tá? E a tributação vai vir com menos soldo. Você tem imóveis de aluguel no Brasil, tá chegando mais um imposto sobre aluguel no Brasil, fora a divisão de lucros e dividendos de 10% que o Haddad já anunciou. A reforma tributária teve a leitura do relatório. Quem tem holding no Brasil para planejamento tributário, cara, vai dar problema, tá? Então, assim, uma offshore hoje é mais opção no Uruguai do que uma holding no Brasil. E eu sou especialista em holding, né? Estou jogando contra o meu próprio trabalho e estou explicando para vocês. Então, para quem quiser aí, entra em contato que o negócio não está muito legal não, tá bom? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.